nós vamos conversar nessa manhã. O tema é 3 perguntas que todos nós já fizemos alguma vez na vida. Lembrando dessas 3 perguntas, eu queria ler com você um texto que vai servir como base para nós conversarmos nos próximos minutos, que está em Salmos 139, do 13 ao 16, Salmos 139. Eu vou pedir para você a tua atenção. Se de repente não aparecer aqui, nós estamos com alguns problemas técnicos no nosso multimídia, estamos se ajustando. Não sei se é um inverno, mas ele está meio ali travando de frio, eu acho. Mas se não aparecer aqui, preste bastante atenção no texto que a palavra de Deus ela nos fala. Diz assim, Salmo 139, do 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser, teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Amém? Você acredita que Deus tem um plano para a sua vida, sim ou não? Quantos de nós, queridos, já não buscamos respostas para várias perguntas na nossa vida? Perguntas como, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que há tanta guerra no mundo se Deus é um Deus bom, um Deus justo? Por que há fome lá fora? Por que coisas ruins acontecem com pessoas que estão adorando a Deus? Por que Deus permitiu que uma criança fosse levada, muito pequenininha, uma criança morresse? Como pode um pai ter que enterrar um filho? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite a perseguição no meu trabalho? Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel no meu dízimo, sou fiel na minha oferta, e lá tem um cara que está me perseguindo, meu chefe me perseguindo. Eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas, mas por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? Por que eu não rompo? Por que tem acontecido tanta coisa ruim na minha vida? Por que eu não sou curado dessa enfermidade que há vários anos estou sofrendo? Já passei por vários médicos e não é curado. Por que está acontecendo isso comigo? Tantos porquês que nós carregamos. Por que o meu filho, por que a minha filha, o meu marido está nas drogas? Estão lá perdidos no mundo. E eu tenho orado, tenho declarado a palavra. Por que essas coisas acontecem? Muitas são as perguntas que nós fazemos. Por quê? Por que Deus não me leva desse mundo? Nós temos visto o índice de suicídio aumentar de uma forma assustadora. Pessoas que entram num quadro depressivo e tentam tirar a sua própria vida, seja com remédio, seja se enforcando, seja de tantas formas, porque desistiram de viver. Porque fizeram tantas perguntas, mas nenhuma delas receberam a resposta. E nessa manhã eu quero, junto com você, fazer 3 perguntas. Essas são 3 perguntas que podem mudar toda a sua história, que pode mudar a sua vida. Preparando essa mensagem, essa palavra dessa manhã, eu me lembrei de uma história bem antiga que eu ouvi. E se você já ouviu essa história, ouça ela de volta. Você que não ouviu ainda, preste bastante atenção. Essa história conta de um jovem que morava no interior do Brasil, num lugar esquecido, num tempo bem longínquo, naquele tempo onde não existia WhatsApp, onde não existia celular, onde não existia internet, onde não existia nem telefone público, nem o telefone fixo, num lugar onde nem as cartas chegavam, onde aquele lugar era incomunicável. E aquele jovem, então, trabalhando na roça, ele conhece uma linda jovem, e ele se apaixona por essa jovem. E depois de algum tempo de namoro, os dois decidem casar. Mas aquele lugar era um lugar de muita dificuldade. E ele pensa, como eu posso fazer para levar minha vida neste lugar tão deserto? E ele então tem tantos porquês na sua mente. E ele ouviu que num lugar distante, a alguns dias de viagem, tinha uma fazenda. E naquela fazenda, o dono daquela fazenda estava contratando. E ele então vai conversar com a sua já esposa agora. Chega, eu sei que só faz alguns dias, alguns meses que nós casamos. Mas a nossa dificuldade aqui é muito grande.
O que você acha de eu sair daqui para trabalhar? Eu passo um tempo fora, eu vou lá juntar dinheiro, e depois desse tempo, que pode levar 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu posso voltar para nós termos uma vida feliz. E aquela mulher então, olhando para ele, disse, eu acho que é uma boa, porque se nós ficarmos os dois aqui, nós vamos padecer, e o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com nossos filhos quando vierem? E ele pega então as suas coisinhas, coloca num saco e começa a caminhar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, vários dias de viagem, até que ele chega naquela fazenda. E lá na fazenda, ele conversando com o homem olhou para ele e fala, claro que eu te dou trabalho. E aquele homem muito fiel começa a trabalhar, ele começa então a produzir cada vez mais ali, e aquele homem faz um acordo com ele. Você contou a tua história e você quer voltar para a sua casa depois de um tempo, que tal ao invés de eu te pagar todos os meses, eu guardar esse dinheiro, e quando você decidir ir embora, eu entregar todo ele para você. Como você não tem despesa nenhuma aqui, como você não precisa pagar comida, bebida, aluguel, água, luz, não precisa pagar nada. Você pode então guardar esse dinheiro. E quando você retornar, você levará uma bolada para sua casa. O que você acha? Ele concordou e assim ele foi trabalhando. Trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, trabalhou 20 anos para aquele homem. E depois, juntando muito dinheiro, ele chega para aquele patrão e diz, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, porque eu deixei a minha esposa lá, e eu pedi para que ela fizesse uma promessa quando eu saísse de lá. Que ela iria me esperar, e eu iria esperar ela, até completar esse ciclo, para nós termos a nossa vida, o resto da vida juntos, e com muita provisão. E eu preciso voltar. Então ele traz aquele pacote de dinheiro, que era a resposta de todo o seu trabalho. E o homem, aquele homem sábio, muito inteligente, ele olha para aquele trabalhador e diz, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Você pode levar o seu dinheiro, é seu por direito, mas você pode também trocar esse dinheiro por 3 conselhos sábios. E esses conselhos, eles podem salvar a sua vida. Aquele homem, a primeiro momento, pensou, puxa, trocar 20 anos de trabalho por 3 conselhos? E o patrão diz, não me responda ainda. Vá dormir, pense, passe a noite pensando nisso. E amanhã cedo, antes de você ir embora, você me dá a resposta. Se você vai com esse teu dinheiro e eu não te dou os 3 conselhos. Ou você troca esses 20 anos de trabalho por 3 conselhos. Aquele homem, então ele passa a noite em claro e pensando, puxa, o meu chefe tem tanta provisão, ele tem tanta riqueza, porque ele é um homem sábio. E ele é tão sábio, será que eu vou desperdiçar essa sabedoria? E pela manhã o patrão pergunta, e aí tem a resposta? E ele diz, olha, esse dinheiro é tudo que eu tenho. Mas eu escolho trocar. Todos esses 20 anos, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou reconstruir a minha vida. Mas se esses conselhos podem me livrar da morte, eu quero os 3 conselhos. O homem então diz, aí vai os 3 conselhos, anote bem. Primeiro conselho, não tome atalhos na vida. Esses atalhos podem tirar a sua vida. Segundo conselho, não seja curioso para o que é mal. Terceiro conselho, não tome nenhuma decisão precipitada. O homem olha para o patrão, só isso? Esses 3 conselhos? Decorou? Repete o conselho então. Primeiro conselho é? Qual é o primeiro conselho? Não tome atalhos na vida. Segundo conselho? Não seja curioso para o que é mal. E o terceiro conselho? Não haja precipitadamente ou não tome nenhuma decisão precipitada. E ele então pega as suas coisinhas, e ele estava saindo, e aquele patrão de longe diz, espera um pouquinho, eu não vou deixar você ir de mãos vazias. Está aqui 3 pães, coloque dentro da sua sacola, esses 2 pães é para você comer durante a viagem, e esse terceiro pão é para você comer com a sua família. Quando você estiver com elas, contando toda essa história, então você vai comer desse pão. Ele pega então e começa a viagem, passa um dia, e no final daquele primeiro dia, ele chega numa encruzilhada. Ele tinha 2 caminhos a seguir. E tem um homem bem naquela encruzilhada. Ele chega, olha, eu preciso ir para a cidade tal. E qual é o caminho que eu pego? Ele falou, olha, esses 2 caminhos, eles vão dar na mesma cidade. Porém, esse caminho aqui da esquerda, se você pegar, você vai chegar mais rápido, porque ele é um atalho.
E nesse atalho você vai economizar pelo menos 1 dia e meio, 2 dias da sua viagem. Ele falou, que bom, esse é o caminho que eu quero ir. Eu quero chegar mais rápido em casa. Então ele começa a seguir aquele caminho. Naquele momento ele lembra do conselho. Qual é o primeiro conselho? Não pegue atalhos na vida. E ele volta, ele vai para o caminho mais longo, 1 dia a mais de viagem. E ele chega então numa hospedaria. E ele pede um lugar para dormir, conta toda a sua história, fala que não tem dinheiro para pagar, e fala tudo o que aconteceu com ele. E aquele dono da hospedaria olha para ele assim, até estranhando. Mas me diga uma coisa, como que você veio parar aqui? Porque há um homem que fica num atalho, bem numa encruzilhada. Ele pede para todas as pessoas seguirem o caminho mais curto. E lá no meio daquele caminho, há uma gangue que pega as pessoas, roubam tudo que tem e matam e jogam na selva. Aquele homem então lembra do primeiro conselho. Não pegue atalhos na vida, porque isso pode salvar a sua vida. Ele então agradece a Deus e pensa, todos os 20 anos de trabalho já valeram a pena. E ele então olha para aquele homem, e aí, você vai me deixar dormir aqui? Ele falou, tem um quartinho aqui, pode dormir nesse quarto. Ele entra no quarto, arruma suas coisas e ele dorme. E no meio da noite ele começa a escutar gritos lá fora. E ele depressa levanta, coloca a mão na maçaneta e vai para abrir a porta. E ele lembra do segundo conselho. Qual é o segundo conselho? Não seja curioso para o que é mal. E ele ouvindo aqueles gritos de desespero, ainda assim, ele tira a mão da maçaneta, volta para a sua cama e volta a dormir. Na manhã ele levanta, vai conversar com o dono da hospedaria, e o dono está lá esbaforido. Ele fala, mas você está vivo? Como que você pôde? Como que você está vivo? Você não escutou os gritos à noite? Ele falou, escutei, mas eu deixei a minha porta trancada e fiquei dentro do quarto. Ele falou, pois é, eu tenho um filho que ele tem problema mental. E quando dá uma crise nele, dá um ataque, ele sai matando todos que estão na frente. Ele pega um pedaço de pau e sai batendo em todo mundo. Mais uma vez, ele lembrou do segundo conselho. E o segundo conselho livrou ele da morte. Ele mais uma vez contente, sabendo que valeu a pena os 20 anos de trabalho por esses 2 conselhos, ele segue o seu caminho. E mais um dia de viagem, 2 dias de viagem, 3 dias de viagem, até que ele está chegando na sua casa. E já estava prestes a anoitecer. Ele olha de longe, na varanda da sua casa, a sua mulher. Só que ele olha assim, ele começa a chegar mais perto, ele percebe que tem um homem deitado no colo da sua esposa. Ele pensa, eu vou matar essa mulher. Onde já se viu isso? Eu trabalhando lá, suando, eu levando a minha vida, e essa mulher me traiu. Agora está esse homem aí com ela. Eu vou matar e vou matar ele também. E ele então vai e começa a ir em direção à casa. E ele lembra do terceiro conselho. Qual é o terceiro conselho? Não tome nenhuma decisão precipitada. Ele pensa, puxa, esses 2 primeiros conselhos já me livraram da morte, já salvaram a minha vida. Eu vou ouvir esse terceiro conselho. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada, vou dormir aqui mesmo, mas amanhã cedo eu vou lá, vou brigar com ela, vou conversar com ela, vou matar ela e vou matar esse homem. Mas pelo menos não vai ser uma decisão precipitada. Ele dorme e pela manhã, quando o sol estava nascendo, ele pega as suas coisas e ele vai em direção à sua casa. E de longe a sua esposa o vê, fica impressionada e sai correndo, abraça, o beija, chama ele para dentro. E eles estão ali, e ele até esqueceu de tudo que tinha acontecido por conta daquele beijo. E eles estão lá todos felizes e de repente ele lembra. Essa mulher estava com outro homem na minha casa. Ele vira para ela e... O que você fez? 20 anos da minha vida eu trabalhando para investir em nós. E você coloca um outro homem dentro da nossa casa, 20 anos depois. Ela vira, que homem você está falando? Aquele homem que ontem à noite estava aqui, estava deitado no seu colo, e eu estava prestes a matar vocês 2. Só não matei por causa do terceiro conselho que eu recebi. E ele conta toda a história do livramento. E aquela mulher, homem, esse homem que você está dizendo é o nosso filho. 20 anos depois, está aqui o nosso filho. E entra aquele homem, já não um menino, mas um homem de 20 anos, aquele garoto. E mais uma vez, eles juntos celebram que aqueles 3 conselhos, além de livrar ele da morte, salvou toda a família dele. Muito alegres, celebrando,
ele conta novamente toda a história para o seu filho, e todos felizes, mesmo sem ter dinheiro nenhum no bolso. Eles vão celebrar porque só isso que sobrou, e foram cortar o último pão. E dentro do pão estava todo o dinheiro, todos os 20 anos de trabalho daquele homem. Essa história, ela mostra 3 conselhos. 3 conselhos, queridos, podem salvar a sua vida. 3 conselhos colocados em prática podem mudar a sua história. 3 conselhos podem fazer o futuro da criança que você está balançando. Se você seguir esses conselhos, podem mudar a história dessa criança. 3 conselhos podem fazer de você uma pessoa próspera. 3 conselhos podem mudar toda a sua vida. E nessa manhã, quero falar não sobre 3 conselhos, mas sobre 3 perguntas que podem salvar a sua vida, que podem mudar a sua perspectiva de mundo, que podem fazer você uma pessoa muito melhor. 3 perguntas de tantas que nós podemos responder. E a primeira delas é: de onde nós viemos? Quantos aqui já não pensaram nisso? Quantos aqui não pensaram: puxa, na escola eu aprendi que eu vim do macaco. Na escola eu aprendi que o ser humano descendeu de uma evolução. Quantos de nós já não pensamos: por que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci numa família rica? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu não podia ter nascido em outro país, nesse país com tanta corrupção? Por que eu nasci nesse pai, com essa mãe, que depois de alguns anos da minha vida começaram a brigar a ponto de se separar? E hoje eu sou um filho de pais separados e a minha vida nunca rompeu por causa disso. Por que eu nasci? Ou de onde eu vim? Essa pergunta, ela realmente diz respeito à nossa identidade. Fala comigo: identidade. Quem é você verdadeiramente? Quem é você quando ninguém está vendo? Você, querido, foi criado por Deus. Você não foi algo que aconteceu porque somente teu pai e tua mãe tiveram uma noite de amor, querendo ou não querendo, e de repente você nasceu como fruto do acaso. O texto que nós limos no início, ele diz que de uma forma assombrosamente, uma forma espantosa, nós fomos entretecidos dentro do ventre da nossa mãe. Todos os nossos dias já estavam contados quando nós fomos gerados dentro do ventre da nossa mãe. Isto mostra que Deus tem um plano para mim e para você. Você não caiu de paraquedas aqui nessa terra. Você não caiu aqui para ser um acaso. Você veio aqui por um propósito. Você nasceu para ter uma identidade. Identidade é muito mais do que um documento, do que um RG, onde tem a tua foto e demonstra quem você é. Identidade mostra verdadeiramente quem é você lá dentro. Jesus, ele realmente tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era único. Assim como eu e você. Você sabia que em meio a 6 bilhões de seres humanos que há hoje no mundo, você é único? Que não há ninguém que tem a tua identidade, a tua, como fala isso aqui? Digital. Não há ninguém que tenha essa mesma digital, mesmo irmãos gêmeos univitelinos não têm a mesma digital. Não há ninguém igual a você. Você é especial. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é especial. Você é único. Você é a obra-prima de Deus. Querido, você foi criado de uma forma especial, de uma forma tremenda. Você foi criado especial. E Jesus sabia que ele era especial. Jesus sabia o porquê ele tinha sido criado. Tanto ele sabia que o diabo tentou Jesus diretamente na sua identidade. Quando Jesus, após ele ser batizado, ele vai então para o deserto. E lá ele está em jejum por 40 dias. Ele teve fome, a Bíblia diz, e o diabo se apresenta e começa a fazer diversas propostas para Jesus. E esse texto está lá em Mateus 4, 3 e 4. Diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que acontece? Um tempo antes, quando ele foi batizado,
assim que ele se levanta das águas, dos céus, os céus se abrem, desce uma pomba e de repente o Espírito Santo descendo em forma de pombo, o céu se abre e a voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe o que significa isso? Jesus só estava lembrando a Satanás que ele tinha uma identidade, que ele é o Filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, querido, nós precisamos saber que nós somos dele e ele é nosso. O meu filho hoje tem 19 anos, mas desde pequenininho ele teve uma identidade muito bem clara na vida. Ele sabia quem ele era. Hoje ainda a gente ajuda ele até a tratar isso, porque ele sabe quem ele é, ele sabe porque Deus o criou, ele sabe para onde ele vai, ele tem já o futuro dele, ele coloca tudo nas mãos do Senhor, porque ele aprendeu a ter identidade, ele sabe quem ele é. Mas desde pequenininho ele não precisava chegar lá em casa e pedir: pai, pai, mestre amado, será que eu posso tocar na geladeira, meu querido papai? Será que eu posso pegar um coco de leite na geladeira? Não, ele abria a geladeira e pegava. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que ele era filho. Porque tudo que é meu é dele também. Até porque eu tenho um só, né? Então, é tudo dele mesmo. Identidade. Ele sabia a identidade dele, porque ele era meu filho. Muitos de nós ainda não temos uma identidade bem definida. E isso faz com que nós achamos que as coisas não são para nós. Pode ser para qualquer um, menos para nós. Nós nos sentimos menos do que outras pessoas. E essa palavra que eu quero dizer agora é para os papais. Onde estão os pais? Homens, pais. Você sabia que a genética já comprovou algo? Que quem dá a identidade para o filho é o homem. Na genética diz que os cromossomas femininos de gênero são XX. E os cromossomas masculinos são XY. Ou seja, somente o homem tem capacidade de gerar outro XY, ou um XX, porque ele é quem dá a identidade. O que eu quero dizer com isso? É que você, pai, tem uma função muito importante na vida dos seus filhos. É você quem vai dar a identidade, seja a identidade masculina, para afirmar que ele é homem, que ele é menino, anda direito, menino, né? Olha essa mãozinha. Endireita a mãozinha. É o pai quem vai dar essa direção. Da mesma forma, é o pai que vai dar a direção para a menina. Dizer: menina, querida, princesa do pai, na hora de sentar, fecha as pernas bonitinho. Se porte como uma menininha, porque você é uma princesa. Você é a princesa do papai. O papai te ama. O papai está aqui com você. Sabe o que acontece quando uma menina tem a sua identidade de gênero? Ou seja, ela sabe que ela é menina e que ela é amada pelo seu pai. Sabe o que acontece com ela? Quando ela pegar a idade mais ou menos aí, da adolescência, aonde os gaviões começam a cercar, aonde começam a contar um monte de historinha para ela, e começar a dizer assim: você é tão linda. Se o pai dela já disse isso para ela, isso vai fazer efeito na vida dela? Vai fazer. Meu pai já disse isso. Eu sou linda mesmo, eu sei. E eu sou a linda do papai. Mas, se o pai é daquele que não chega nem perto, que não afirma a feminilidade dela, que não diz o quanto ela é linda, o quanto ela é preciosa, a hora que chegar o primeiro gavião, começar a ciscar no terreiro ali, e ele olhar para ela e dizer assim: mas você é linda. Ela já vai: ah, é? Eu sou mesmo? Eu não sabia. E ela então vai começar a abrir o coração, falar coisas que ela deveria falar para o pai e não falar para um estranho. E dali a algum tempo, aquela menina vai se abrir para um relacionamento que ela não está preparada. Nós vemos isso. E vemos, infelizmente, muitas meninas engravidando na adolescência porque não tiveram um pai presente. Nós já vimos muitos meninos entrando no homossexualismo porque não tiveram um pai presente. Não há uma identidade bem definida de quem ela é. Homem, você é quem dá a identidade. Você é quem dá a direção, seja do menino, seja para a menina. A mulher, a mãe, ela ajuda muito, muito mesmo. Mas diante de Deus, quem dá a identidade é o pai. Quem disse para Jesus foi o seu pai: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
identidade? É a primeira pergunta que nós precisamos responder. Da onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Nós temos uma identidade. Nós sabemos quem nós somos. Você tem uma identidade. Diga assim comigo, eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Deus. E a segunda pergunta que nessa manhã nós queremos fazer a você é: qual é o teu propósito aqui nessa terra? Nós já sabemos de onde nós viemos de Deus, somos feitura dele, somos filhos dele. Mas por que você veio aqui para essa terra? O que você vai fazer nesse tempo aqui na terra? Qual é o teu propósito para esses 60, 70, 80, 90? Talvez alguns aqui nessa sala cheguem a 100. Tem alguns que têm uma fezinha para chegar a 100, né? Mas tem alguns que vão chegar a 100. Alguns, não muitos pelo jeito. Eu quero chegar a 100, se for para chegar com muita saúde, muita disposição, irmão. Se for para chegar à base de remédio, se arrastando, é melhor que Jesus leve mesmo, né? Aleluia. Vamos lá para o céu que lá está melhor. Mas o que nós vamos fazer aqui nessa terra, durante esse tempo que parece tão longo, mas é uma fraçãozinha, é nada, se comparado a toda uma eternidade. Quanto tempo você vai passar aqui? 70 anos, 80, parece muito, né? Mas é nada se comparado com uma eternidade. Mas não será tão bom você passar toda a sua vida e no final da sua vida você poder dizer, assim como Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Eu posso chegar diante de Deus e dizer, eu cumpri todo o meu propósito. E a pergunta que eu quero fazer para você, o que estará escrito na tua lápide quando você morrer? O que vai estar escrito lá no seu túmulo? Aqui jaz um qualquer. Aqui jaz fulano de tal. Não seria muito melhor estar escrito, aqui jaz um homem de Deus, aqui jaz uma mulher de Deus, um ótimo pai, um excelente marido, um homem que fez a diferença nessa sociedade, que deixou um legado. Quantos de nós, queridos, temos sonhos e planos, mas não sabemos quais são os sonhos e planos de Deus para nós? Deus tem um plano e um propósito para você. Muitos aqui têm planos e sonhos que já abandonaram, porque foram tão frustrados por falta de identidade, que hoje não sabem mais o que estão fazendo aqui nessa terra, não sabem mais o porquê que o Senhor os chamou, o porquê que está vivendo. Qual é o teu chamado? Cada um de nós temos um chamado, e nada melhor do que olharmos para a vida de Jesus. Jesus, ele sabia porque ele veio aqui à terra, ele sabia muito claro o que ele veio fazer aqui. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ainda um pré-adolescente, ele vai com seus pais para uma festa, e lá nessa festa, quando todos já estavam voltando, Jesus ficou aonde? No templo, ensinando. E depois de algum tempo, os pais olharam na caravana e cadê Jesus? Cadê Jesus? E voltaram e encontraram ele lá discutindo a lei, falando da palavra. E Jesus olha para eles e diz, vocês não saberiam? Não sabem que eu deveria estar aqui, na casa do meu pai? Esse é meu lugar, esse é meu chamado. Você tem um chamado. Você foi escolhido por Deus para fazer algo aqui nessa terra. Jesus sabia qual era a missão dele. Quando Jesus está com seus discípulos, ele fala, olha, eu vou ter que morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olharam para ele, não, Jesus, você não vai fazer isso. E ele sabia o porquê ele veio aqui nessa terra. Ele tinha muito claro qual era o chamado de Deus para a vida dele. Você sabe qual é o teu chamado? Será que a nossa vida, o nosso chamado, se resume a simplesmente nascer, crescer, começar a ir para a escola, depois encontrar uma pessoa, casar, ter filhos, envelhecer e morrer e acabou? Sem cumprir um propósito? Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um propósito, tem algo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quantos aqui acreditam que Deus tem um plano para você? Você que não levantou a mão, ainda assim eu quero dizer para você, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito a realizar. Jesus sabia qual era esse propósito. Olha o que diz em Lucas 4, 18 a 21. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Jesus, ele estava dizendo: está vendo essa escritura? Está vendo esse texto que está lá no Antigo Testamento? Aquele texto que nós aprendemos? Hoje se cumpre, porque é por isso que eu vim. O propósito de Jesus nessa terra era pregar as boas novas aos pobres, era proclamar liberdade aos presos, recuperar vista àqueles que são cegos, e não só a cegueira natural, mas também a cegueira espiritual, era libertar os oprimidos, e era proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Querido, Jesus sabia o porquê Ele veio. Será que eu e você sabemos por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida nessa terra? Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Esse é o propósito que eu posso dizer para você hoje, o principal de você ter nascido. Primeiro, para honrar e dar glórias a Deus. Mas tem algo que eu e você fomos chamados. Qualquer pessoa, qualquer um de nós fomos chamados. E esse chamado está lá em Marcos 16, de 15 a 20, quando o Senhor chega para os seus discípulos, depois de já ter ressuscitado, e Ele então olha para os seus discípulos e Ele diz, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Amém? Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos fazer exatamente como os discípulos fizeram. Jesus, ele disse: sabe qual é o meu propósito? O meu propósito é curar, libertar, abrir a vista aos cegos, é proclamar o ano aceitável do Senhor. E de vocês é anunciar o evangelho. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. E se você acreditar nessa palavra, nesse evangelho, vocês vão fazer coisas grandiosas. Queridos, nós estamos vivendo um momento único na história do mundo. É um momento onde o Senhor vai destravar dons. O Senhor vai usar a sua vida para curar enfermos, amém? O Senhor vai usar a sua vida para restaurar vista aos cegos, aqueles que hoje não conseguem ver as maravilhas de Deus, que hoje estão lá perdidos no mundo das drogas, que estão lá no adultério, na pornografia, pois Deus pode te usar para abrir a vista deles, mostrar qual é o ano aceitável do Senhor, para ser uma boca de Deus para essa geração. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito, e Ele quer cumprir esse plano, esse propósito na sua vida. Há muitos anos atrás, o Senhor, Ele tocou no meu coração para sair desse país e ir para um outro país. Eu fiquei algum tempo antes, fui para os Estados Unidos e lá comecei a trabalhar. E eu tinha certeza que lá seria, o resto da minha vida eu viveria lá. Um país muito bom, maravilhoso, um país onde em cada cidade tem um departamento de polícia, em cada cidade tem uma administração que funciona, em cada cidade as ruas não têm buracos, onde você anda e as coisas acontecem, onde você pede e você recebe. E aquele lugar eu falei, é o lugar que eu quero morar. Só que passou um tempo, depois que eu estava lá, a minha esposa, ela teve uma enfermidade, ela precisava fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, iria custar muito caro, que nós não tínhamos condições de fazer. E então, fizemos o mesmo orçamento dessa cirurgia, que lá custaria $30 mil, aqui custaria cerca de 3, 4 mil reais. Como nós não éramos legais, apesar de termos ainda um processo de legalização lá nos Estados Unidos, nós decidimos juntos de que ela viria, ela e meu filho. Simon era pequenininho ainda, tinha 4, 5 anos. E então ela viria para cá fazer a cirurgia, e depois que ela se recuperasse, ela voltaria de volta para os Estados Unidos.
E eu tinha certeza que o meu chamado era lá nos Estados Unidos. Nós já estávamos trabalhando na igreja, o Senhor já estava usando, era uma bênção. Eu tinha o meu trabalho secular, na época eu trabalhava com construção. E eu falei, é aqui que eu quero cumprir o meu propósito, é aqui que eu quero cumprir o meu chamado, é aqui o lugar. Puxa, fazer missões nos Estados Unidos é uma beleza, irmão. Quero ver você fazer missão lá na África, lá em Moçambique. É um pouquinho mais duro. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí, minha esposa veio para o Brasil, fez a cirurgia, um tempo depois dela se recuperar, ela voltou para os Estados Unidos. E nós tínhamos combinado então de nós nos encontrarmos num parque lá da Disney, lá na Flórida. E eu viajando, indo para lá, no carro, e ouvindo uma palavra, uma pregação. Naquela pregação, estava tocando muito o meu coração, falando realmente sobre chamado, sobre o propósito de Deus. E eu ouvi uma voz que dizia assim, e se ela não entrar, qual vai ser a sua reação? Não entrar significa que ela não consiga passar na imigração, que ela não consiga entrar nos Estados Unidos. Naquele momento eu repreendi, eu expulsei, fiz guerra espiritual, falei, isso é coisa do capeta, isso nunca vai acontecer, ela vai entrar, porque o Senhor tem um plano e um propósito comigo nessa terra, isso vai acontecer porque Deus quer e tal. Daí deu uma acalmada, novamente veio aquela voz, e se ela não entrar, qual vai ser a sua atitude? O que você vai fazer? Naquele momento eu entendi que era Deus falando comigo, e eu falei, Senhor, eu tenho meus planos, eu tenho os meus projetos, mas o projeto do Senhor, o plano do Senhor é melhor. Eu vou voltar e eu escolho a minha família. Naquele exato momento, toco o telefone, e era ela no aeroporto, chorando, dizendo que a imigração tinha barrado ela, e o meu filho estavam sendo deportados para o Brasil. Naquele momento, o meu chão sumiu. Naquele momento, eu pensei, puxa, então acabou tudo mesmo. Mas consegui me manter firme e falei para ela, querida, fica tranquila, que eu também vou voltar com você. Porque o Senhor já tinha falado comigo. E aí, um tempo depois, isso ainda levou um ano para vir para cá. E quando eu cheguei aqui, querido, descendo no aeroporto de São José, nós morávamos em Curitiba, nasci em Curitiba, nossa vida toda em Curitiba, igreja em Curitiba. Mas descendo aqui em São José, Deus falou comigo. Eu quero que você se mude para essa cidade. Foi uma das poucas vezes que Deus falou audivelmente. E essa eu sabia que era Deus falando. Ele falou, eu quero que você contribua com a salvação da cidade, porque eu tenho um plano, um projeto com você nessa terra. Aquela voz foi muito forte. E eu cheguei aqui, fui até a minha casa, encontrei com a minha família e disse, Deus falou comigo, nós precisamos nos mudar para São José dos Pinhais. E desde então, querido, eu tenho percebido como é importante você saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Não importa que não seja igual ao teu plano, não importa que não seja exatamente aquilo que você quer, mas estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa é o que vai valer a pena. Hoje nós estamos muito felizes, porque se não fosse tudo isso que aconteceu, hoje eu não estaria aqui diante de você pregando essa palavra. Eu não estaria aqui como pastor auxiliar dessa igreja, eu não estaria aqui podendo ser bênção na vida de tantas outras pessoas aqui nessa cidade. Deus tem um plano para você, Ele tem um projeto na sua vida. E a terceira e última pergunta para nós concluirmos é para onde nós vamos depois dessa vida? Para onde nós vamos depois desses 70, 80, 90 anos, ou até antes, para aqueles que o Senhor o chamar antes? Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? Queridos, não há nada melhor do que você saber para onde você vai. Porque quando você sabe para onde você vai, você tem o caminho certo. Quando você não sabe, qualquer caminho que você pegar está valendo, porque você não sabe aonde você vai chegar. Mas nós sabemos a resposta para essa pergunta. Nós fomos chamados para levarmos uma vida eterna lá no céu. A palavra do Senhor é clara para responder essa pergunta. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Para nós termos certeza do lugar que nós vamos, nós precisamos entregar a nossa vida para aquele que é o dono da vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para aquele que nos fez, para aquele que nos conhece, para aquele que nos deu a identidade. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí sim a nossa vida vai começar a mudar. Nessa manhã, eu quero te fazer essas 3 perguntas novamente. Quem sou eu?
O que eu vim fazer aqui? E para onde vou? Essas 3 perguntas, elas dizem muito a respeito da nossa identidade. E a resposta para elas é: nós precisamos conhecer mais a Deus. Conhecendo a Deus e a sua palavra, nós vamos conhecer o nosso Criador. Nós vamos conhecer aquele que nos formou, aqueles que nos deu um propósito e que está preparando um lugar celestial para nós. Quantos aqui querem receber a direção do Senhor? Aonde você está? Fica de pé, por gentileza, querido. Há um projeto de Deus para você. Há um plano da parte do Senhor para a sua vida. Deus tem um plano. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Feche teus olhos aonde você está. Deus tem um plano para fazer de você uma pessoa melhor. Para fazer de você um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Mas para isso você precisa conhecê-lo. Conhecer o Deus da Bíblia. Não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Conhecer ao seu Filho e o seu grande amor. Esse amor foi tão grande que Ele decidiu deixar a sua glória lá no céu e fazer do seu Filho um homem natural. Fazer dele um homem que viveu esses anos, esses 33 anos e meio, e depois morreu. Mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Nessa manhã, nós não poderíamos ir embora sem dar a oportunidade a você o conhecer como seu Senhor e seu Salvador. Se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e depois ressuscitou, e que Ele está sentado à direita de Deus, e que Ele está com o seu Espírito Santo aqui conosco, intercedendo por nós, e que de coração nós fizermos uma oração de entrega, Ele vai mudar a nossa história. Eu vou pedir para você repetir essa oração comigo nessa manhã. Todos nós, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu necessito de um Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, lá nos céus. A partir de hoje, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. E eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida. E eu sei também para onde eu vou após a morte. E eu faço de Ti o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, significa que você nasceu de novo. Significa que as janelas dos céus se abriram para você. E você é recebido na família de Deus como filho dele. Não somente como criatura, mas como filho amado. Eu queria saber nessa manhã se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez. Nunca tinha feito essa oração de entrega para Jesus. Isso, levante a sua mão onde você estiver. Não quero te constranger, mas eu quero orar com você. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir para você, se você pode, vir aqui à frente que nós queremos orar. Saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos declarar sobre a sua vida. Seja bem-vinda. O Senhor tem um plano na sua vida. Quando a senhora entrou aqui, neste lugar, Deus já estava escrevendo uma nova história. Deus estava mudando a sua realidade. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus te trouxe aqui para fazer uma nova história. Talvez você viveu esses anos todos à sua maneira, mas nessa manhã o que nós estamos convidando não é para você vir para uma religião, não é para você mudar de igreja, mas sim para você mudar de vida, para você entregar a sua vida nas mãos de Deus. É uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você de mudar a nossa história. Coloca a mão no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, e eu declaro que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Me recebe como filho, porque eu Te recebo como meu Pai. Eu faço essa oração crendo pela fé, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero orar com você, e a igreja toda vai estender as mãos.
aqui para frente. Estenda as mãos aqui para frente, queridos. Nós vamos orar por você, porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. E a partir de hoje você vai começar a entender o propósito que Deus tem para você. Feche teus olhos. Pai, nós queremos colocar estes homens, essas mulheres, esses teus filhos, Pai, que nesta manhã decidiram responder a essa pergunta: quem sou eu? E reconhecem, Pai, que precisam realmente de um Salvador. Oh, Pai, escreve os seus nomes no livro da vida lá nos céus. Oh, Pai, que realmente eles entendam quem eles são em Ti, o poder que há nessa decisão, e que a partir de hoje a vida deles nunca mais seja a mesma. Que eles sejam totalmente tocados, transformados, que eles venham Te conhecer mais e mais, que o Senhor se revele e mostre qual é o Teu plano, o Teu propósito para a vida deles. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor tem um plano e um propósito, e hoje eles recebem a salvação e podem responder a essa terceira pergunta: para onde vão? Eles vão passar a eternidade contigo. Eles vão estar todos os dias, por toda a eternidade, lá na glória, louvando e adorando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por essas vidas. Muito obrigado, Papai. Vire para lá e receba a sua família, uma família que te ama. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia, aleluia. E você que está aí no teu lugar, queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar. Deus tem um plano na sua vida, assim como tem um plano em cada uma dessas pessoas que aqui estão, que estão começando a vida com Jesus. Deus quer usar você para mudar essa geração. Deus quer usar você para ser um agente de transformação. Muitos de nós achamos: não, mas eu fui escolhido por Deus. Sim, você. Todos foram chamados por Jesus. Todos precisam aceitar essa palavra que diz o que nós lemos: vai e pregue o evangelho a toda criatura. Para pregar a palavra, você não precisa ter um PhD em teologia, você não precisa ser formado em teologia, você precisa amar Jesus, e você precisa testemunhar da sua fé. Eu quero convidar a cada um de vocês, na verdade eu quero desafiá-los a se preparar para esse projeto das casas de paz. Dentro de algumas semanas, você pode ser um semeador de paz, você pode ser um porta-voz do evangelho. Você não precisa ser um líder de célula para isso, você só precisa ter Jesus na sua vida, você só precisa ter Ele e testemunhar da sua fé. Você vai visitar alguém, vai pedir para essa pessoa: eu posso ir durante as próximas semanas na sua casa para orar com você, para orar pela sua família, para orar pela sua vida, pelo seu trabalho. E você vai escolher uma família, você vai escolher alguém que você vai até ela para orar, para fazer uma casa de paz lá naquela casa. Você vai ser um agente de transformação, querido. Quero que você feche teus olhos e pense agora, enquanto nós vamos cantar, quando nós vamos adorar ao Senhor, pense agora naquela família que você vai visitar, naquela pessoa que você vai pregar a palavra, naquela vida que você vai ajudar a ser transformada pelo poder de Deus. Feche teus olhos, enquanto você adora o Senhor, lembre-se dessa família, lembre-se de quem serão aqueles que você vai ser um instrumento de Deus para ser tocada, em nome de Jesus. Teus pensamentos, sim, Jesus, me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Adore ao Senhor. És a minha realidade. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar como um instrumento de bênção. O Senhor sabe os planos que tem para você. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. A minha realidade. Levante as tuas mãos e declare:
nosso coração. Nós pertencemos ao Senhor. Com tudo que temos, tudo que somos, pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Oh, és a minha realidade. Oh, levante as tuas mãos e declare a Ele. O seu ministério pertence a Ele. Eu pertenço a ti. Oh, você pertence a Ele. Eu pertenço a ti. Mais uma vez. Eu pertenço a ti. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, querido, e comece a orar. Ore por essa pessoa, pedindo para que Deus faça dele um agente de transformação, que o Senhor faça dele um semeador de paz. Nessas próximas semanas, se comprometa a orar sobre isso, para interceder tanto pela sua vida, por você como um agente de paz, que vai levar a paz nessas casas, mas também pelos teus irmãos. Comece a orar por ele. Pai, nós queremos orar pela tua igreja, nós queremos orar por homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que são realmente agentes de transformação, que vão levar a semente de paz, que vão levar a paz para lares que estão destruídos, para famílias que estão em discórdia, para lares, Senhor, que estão prestes a se separar. Mas nós cremos que o Senhor vai usar cada um deles para cumprir o teu propósito. Nessa manhã nós dizemos sim ao seu chamado, dizemos sim, vamos pregar o evangelho a todas as pessoas, dizemos sim, vamos cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Eu coloco cada casa de paz que vai se levantar aqui, cada um que vai tocar nas famílias e transformar essa cidade, e eu declaro que haverá cura, que haverá libertação, haverá salvação, haverá manifestação dos dons, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Deus te abençoe, querido. Vão em paz. Tenha uma semana abençoada. E não perca nenhuma oportunidade de falar da palavra do Senhor, de pregar o evangelho. Deus abençoe, um bom domingo a todos.